Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente precisa falar sobre saúde mental da população em risco social. Essa é mais uma live que faz parte do ciclo de lives com o tema A gente precisa falar sobre isso. Na nossa última live eu já havia comentado que esse projeto surgiu de um livro que eu estou escrevendo, que será lançado, ainda não tem uma data específica, mas será lançado assim que possível. E esse livro traz vários temas, inclusive esse tema que a gente vai tratar hoje. E hoje a gente vai conversar com o psicólogo Hélio Júnior, que ele vai falar sobre as questões relativas à saúde mental. E para introduzir essa live, eu busquei um texto de um livro que eu gosto muito e já gostaria de recomendar para você esse livro. É o livro do Gessé Souza. O nome do livro é Classe Média no Espelho, um livro de fácil leitura e interpretação e que nos coloca diante de um espelho, literalmente, para que a gente consiga repensar o mundo em que a gente vive, as condições sociais e os mecanismos os quais estamos inseridos. É muito importante que a gente reflita sobre isso, é muito importante que a gente pense sobre isso, em especial nesse período que a gente está vivendo, né, de pandemia do novo coronavírus. Então, antes de convidar o Hélio, eu vou deixar uma reflexão, um texto que vai nortear a nossa conversa sobre hoje. O Gessé Souza, na conclusão do livro Classe Média no Espelho, ele diz o seguinte: afinal, o mito nacional é o conto de fadas para adultos oficial. É a forma hegemônica pela qual a sociedade se percebe na dimensão simbólica mais articulada e refletida. Todos nós introjetamos e incorporamos o mito nacional dominante. Tenhamos ou não consciência disso como parte de nossa personalidade e de nossa visão de mundo. Em boa parte, a nossa autoimagem é construída a partir da forma como nos percebemos como membros de uma sociedade maior, que por sua vez é fortemente influenciada pela forma como percebemos a nossa sociedade. É exatamente por isso o mito nacional hegemônico é um instrumento poderosíssimo nas mãos da elite dominante. Ainda mais eficaz no nosso caso, em que esse mito logrou em se institucionalizar e virar uma segunda pele de todo brasileiro. Ninguém mais discute e nem critica, a tal ponto que se tornou algo natural, automático. Como a classe média brasileira é o suporte social mais importante do mito vira-lata da corrupção restrita à política, aí reside a peculiaridade dessa classe entre nós, e não as bobagens de um suposto jeitinho brasileiro. Além disso, igualmente relevante é um instante histórico, o diagnóstico da época. O componente histórico atual vai, de certo modo, misturar todos esses ingredientes, conferindo ao resultado sabor, aroma e um colorido específicos. É o que marca o atual momento histórico, é a dominação simbólica, social e econômica do capital financeiro. Por conta disso, a doença do nosso tempo, cada época tem sua doença característica. É a depressão ou esgotamento, como a agressividade e o ressentimento pela vida incompleta volta-se agora contra o próprio indivíduo e não mais a um objeto externo, um algoz visível. O mal-estar da vida moderna é percebido como um fracasso pessoal. A depressão como patologia da nossa época
é o sintoma evidente dessa agressividade autodirigida. Comprovado que a suposta liberdade é uma forma ainda mais sofisticada de opressão. Sofisticada, mas de consequências concretas, nos atingindo em nosso próprio corpo. Por que não percebemos o potencial patológico desse novo capitalismo? Para esclarecer essa questão, cabe recorrer a uma reflexão fundamental de um dos maiores filósofos do capitalismo, o pensador alemão Georg Simmel. Em um dos seus textos, Simmel nota que a sensação de liberdade só é possível quando estamos transitando de uma situação social para outra. Afinal, não existe liberdade enquanto tal, ou seja, enquanto a ausência de qualquer tipo de constrangimento. Estamos sempre inseridos num contexto que nos limita, nos constrange e nos obriga. A sensação de liberdade, portanto, é peculiar às épocas de transição, quando as antigas limitações vistas como aprisionamento são substituídas por outros tipos de constrangimentos. Nesse meio tempo, enquanto esses novos constrangimentos não são ainda percebidos enquanto tais, eles podem ser tanto percebidos por suas vítimas, quanto vendidos por seus algozes, como se fosse uma liberdade real e afetiva. E é com esse texto que eu convido o Hélio para a conversa de hoje. Olá, Felipe, boa noite. Olá, Hélio, boa noite. Primeiro eu quero te agradecer pela participação, pela disponibilidade. E eu já introduzi aqui algumas questões. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental da população em risco social. É um tema urgente, um tema importante, tendo em vista que nesse momento de pandemia do novo coronavírus, muito tem se falado nas questões relativas à saúde mental, mas é importante que a gente considere que nem todo mundo consegue acesso à saúde mental e tampouco aos tratamentos que conduzem à chamada saúde mental. E é esse o objeto do nosso bate-papo, da nossa conversa, porque a gente precisa falar sobre isso. E eu queria agora que você se apresentasse e ficasse à vontade, e a gente vai trocando no decorrer dessa live. Agradeço o convite, Felipe, é uma honra estar aqui falando com vocês. É uma honra participar de um momento onde a gente vai estar falando sobre um assunto extremamente importante, que é a saúde mental, sobretudo no qual, num período a gente está inserido, que é a pandemia, que afeta todos, é um vírus extremamente democrático, não escolhe classe social, cor, opção sexual, orientação sexual, no caso, e enfim. Então, é interessante a gente trazer sempre isso à tona. Meu nome é Hélio, eu sou psicólogo, eu sou especialista em psicologia social e saúde e atualmente estou me especializando também em terapia cognitivo-comportamental. Sou um dos coordenadores do grupo Mergulho em Si, destinado à saúde mental masculina, e me ocupo da prática clínica, me ocupo também de palestras psicoeducativas e coisas do gênero. Gostaria de fazer um comentário inicial a respeito do texto que você leu, que é muito interessante, sobre a questão do capitalismo, né? O jeito no qual estamos vivendo, essa competição, essa forma onde a gente se depara com estar sempre melhor, melhor não que si mesmo, que si mesma, mas sim melhor do que o outro, mas sim tentar manter o status quo, e a manutenção desse status quo implica a pobreza, porque só há riqueza quando há pobreza automaticamente. Então, quando a gente trabalha dentro dessa lógica grosseira de divisão social, a gente pode afirmar categoricamente, pelo menos afirmo isso dentro da saúde mental, que sim,
essa divisão, essa competição adoece e adoece muito. Muito da razão da depressão que a gente enfrenta hoje, muito da razão da ansiedade que a gente enfrenta hoje, em função dessa divisão. E não é coitadismo, é apenas a vivência empírica da clínica. Se você tiver uma experiência razoável dentro da clínica psicológica, você vai observar que parte considerável da queixa depressiva do indivíduo, da queixa ansiogênica, se dá pelo fato de que ele está dentro desse contexto que oprime a todo momento. Muito bacana. Hélio, você citou a questão da democracia do Covid-19, né? Porque é um vírus que atinge a todos, é um vírus que ele não escolhe, teoricamente, classe social, ele não escolhe orientação sexual, ele não escolhe cor, ele não escolhe gênero. Mas, partindo do ponto de vista sociológico, e aqui eu quero chamar a atenção para a psicologia social propriamente dita, até que ponto o Covid-19 ele é um vírus democrático, tendo em vista que as pesquisas recentes e os gráficos mostram que quem mais morre vítima do Covid são os mais pobres e as pessoas residentes nas periferias das grandes cidades. E agora que o vírus está se espalhando também pelo interior do Brasil, essa realidade não é diferente. Semana passada saiu uma pesquisa que foi publicada, inclusive, em diversos veículos de comunicação, que foi realizada na cidade de São Paulo e que mostrou que o lugar que havia o maior número de pessoas contaminadas pelo Covid-19 era o bairro de Moema. Para quem não conhece São Paulo, Moema é um bairro de classe média alta. Em contrapartida, as pessoas que mais morrem, onde mais estavam morrendo pessoas, melhor dizendo, era na Brasilândia, que é um bairro da periferia do estado. Essa foi uma pesquisa realizada em São Paulo, porém essa realidade não é diferente do restante do Brasil. No próprio estado do Espírito Santo, no Rio de Janeiro e outras metrópoles, isso vem se revelando da mesma forma. Então a pergunta é, de que modo o Covid-19 ele tem influenciado de forma muito específica as pessoas mais pobres, em pessoas em situação de vulnerabilidade social? A gente pode começar essa discussão partindo do princípio da análise demográfica do contexto, né? A gente, como você muito bem pontuou, como as pesquisas têm muito bem pontuado, os índices de morte são muito mais presentes na periferia. A demografia é muito peculiar naquele contexto, afinal de contas, não se tem estrutura no sentido de saúde para abarcar pessoas naquele contexto e fazer com que elas sejam curadas ou tratadas ou feito o possível para retardar os efeitos piores do Covid-19. Então, a gente pensando por esse lado, a gente vê como ele é potencialmente danoso no quesito da saúde mental. Se a pessoa que tem recursos para se cuidar, recurso para se tratar, ela já fica extremamente preocupada, imagine quem não tem. Imagina quem não consegue fazer lockdown. Se você tem grana, você pode ficar fazendo lockdown à vontade. Você recebe ali através de aplicativos, você faz um home office. Agora, como é que a dona Maria, que era faxineira, que tem 3, 4 crianças dentro de casa, vai fazer lockdown? Como ela vai trabalhar home office? Se ela limpar a própria casa, ela não ganha dinheiro. Então, é interessante que a gente perceba que, no quesito psicológico desse assunto, a iminência do perigo, a sensação de vulnerabilidade, isso liga o alerta do ser humano, que a gente conhece como ansiedade, né? E essa ansiedade, em grandes proporções, ela pode se tornar um padrão de funcionamento do cérebro. Isto é, o cérebro funcionando de forma ansiogênica, esse indivíduo se torna ansioso de fato, e quando a gente caracteriza o indivíduo ansioso, a gente encontra dentro do quadro clínico dele a ansiedade na maior parte dos dias e na maior parte do período de tempo desse dia. Isto é, se dentro de uma semana ele fica ansioso 4 dias
e nesses 4 dias, as horas que ele vem sendo acometido pela ansiedade são horas, uma quantidade significativa, ele é tido como um indivíduo ansioso. Então, dentro desse contexto marginal que o indivíduo se encontra na experiência da pandemia, tendo menos recursos para se cuidar e cuidar dos seus entes queridos, ele fica assim adoecido. Fora também uma coisa muito peculiar que está acontecendo na pandemia, que é a ressignificação do luto. E é uma ressignificação forçada. Essa ressignificação forçada, ela veio através de não podemos mais fazer ritos de despedida. O indivíduo perde o ente querido e a partir desse momento ele não pode se despedir, ele não pode fazer todo um ritual religioso de passagem, ele não pode enterrar o seu ente querido. A despedida ela fica muito mais dolorosa e não se pode acompanhar esse indivíduo enquanto ele está internado, quando ele está em observação e tratamento. E é interessante a gente perceber que essa mudança no luto, a gente não estava preparado para isso. Então ela caracteriza também novamente como um novo sofrimento psicológico. Essa questão do luto é uma questão muito interessante, né? Porque na nossa cultura o luto ele habitualmente é vivenciado em outro contexto, né? Nos conforta ali participar do velório, do sepultamento de um ente querido, até para que o nosso cérebro e a gente consiga entender aquela passagem que aquele momento ali está acabando e nesse período os protocolos do Ministério da Saúde têm recomendado que não haja, realmente não tenha acontecido. Eu passei por uma situação dessas recentemente com um amigo e pude perceber o quão doloroso é você não poder participar desse momento, você ter uma pessoa em que você ama e que você não consegue ajudar de forma nenhuma. Tão pouco acompanhando no hospital. É uma situação realmente muito complicada, essa vivência do luto. Como superar, né? Essa é a grande questão. A gente tem enfrentado na psicologia a gente levantou essa questão, né? E é interessante eu ter observado que, pelo menos da minha experiência particular, que o indivíduo, quando experimenta esse novo tipo de luto, ele tem que encontrar formas alternativas de fazer essa despedida. Só que é um trabalho muito delicado. Por quê? O indivíduo ainda não consegue se desvencilhar de lembranças, não consegue se desvencilhar de objetos e locais onde esse ente querido que se foi era tão presente. Então, a todo momento é retomada aquela memória, aquela lembrança. Essa lembrança, ela remete novamente à sensação de não perda. Parece que não perdeu, parece que a qualquer momento esse indivíduo vai voltar. O cérebro não processou ainda o fato da partida desse ente querido. Então, isso afeta negativamente na qualidade de vida. Os índices de bem-estar vão cair muito, muito em razão dessa nova configuração de luto que não deve ser naturalizada. Ela é apenas um momento de emergência. O luto tem que ser feito gradualmente, de forma subjetiva, cada indivíduo com o seu tempo. Mas hoje a gente tem que encontrar formas alternativas de despedida. E é interessante também que o luto, ele nunca vem sozinho. O que eu quero dizer? Se o indivíduo tem, por exemplo, um histórico de insuficiência, de abandono e assim por diante, a perda de um ente querido, dentro dessa circunstância que é o Covid, onde você não consegue se despedir, onde você é impotente, onde você não consegue ter muitos recursos para impedir aquela partida, impedir o falecimento, vai ativar essas crenças, ativar esses pensamentos, essas cognições de insuficiência, de vulnerabilidade, de fraqueza, de que eu não sou capaz de merecer a companhia de alguém, porque sempre as pessoas partem, porque acontece só comigo. Enfim, esse tipo de cognição, esse tipo de pensamento vem a todo momento. Quando o indivíduo tem alguma pendência nesse sentido, é claro. Então é importante a gente sempre pensar que, mediante a complexidade humana, a gente não analisa o luto apenas ele.
A gente analisa o luto e as suas nuances psicológicas que vêm acompanhando. Perfeito. Eu comecei a live lendo um trecho aqui de Gessé Souza, Classe Média no Espelho. Eu gostaria de voltar à reflexão sobre esse ponto, que é um ponto que eu penso ser crucial na nossa conversa de hoje. Nós vivenciamos uma situação que o ficar em casa se tornou um privilégio, que deveria ser um direito, se tornou um privilégio. Nem todo mundo pode ficar em casa, né? Exatamente por conta desse privilégio da servidão que foi construída a partir de um Brasil colonizado e de um Brasil escravocrata. Digo isso porque o brasileiro ele tem a falsa sensação que ele só é uma pessoa completa se ele tiver quem o sirva. Ou seja, hoje é muito comum que a gente chame o motorista pelo aplicativo para dirigir só para nós. Eu sou uma única pessoa, eu vou contratar um motorista em um carro para dirigir só para mim, enquanto eu poderia utilizar um transporte coletivo. Aqui eu não vou entrar no mérito das questões de qualidade do transporte coletivo. Eu quero trazer a reflexão a respeito do fazer propriamente dito. Um outro contexto são contextos parecidos com o contexto do menino Miguel, por exemplo, que caiu do prédio naquela situação em que a mãe dele trabalhava em uma casa e ela foi atender as necessidades da sua patroa, foi levar o cachorro para passear, enquanto ela dava atenção ao animal doméstico da sua patroa, a patroa não teve condição de dar atenção ao filho dela. E aquela criança se foi. E aquela mãe só levou o filho para o trabalho justamente porque não há aula nas escolas nesse período de pandemia. Percebe como todas essas questões elas vão se interligando? Eu estava lendo uma pesquisa que quando os brasileiros começaram a ir para Portugal, as construtoras passaram a criar nos projetos dos apartamentos o famoso quartinho de empregada. O que é o quartinho de empregada se não uma pequena senzala dentro da casa grande? Né? A gente o tempo todo está vivenciando e trazendo de novo aquelas questões históricas. O Brasil não consegue romper com isso e a gente acaba insistindo nisso o tempo todo e naquela pseudo-sensação de ser classe média. O que eu gosto muito do termo de síndrome de Dona Florinda, né? Ela vive no cortiço ali, mas ela se sente melhor que todo mundo que está ali inserido no mesmo contexto que ela, porque talvez ela ofere um recurso financeiro um pouquinho maior, pouca coisa maior do que os demais. E nesse momento de pandemia é um momento em que a gente vive uma demanda de morte exatamente desse grupo. Como que é a saúde mental, como trabalhar a saúde mental desses cidadãos invisíveis, são cobertos pelo manto da invisibilidade social, porque pela morte deles ninguém chora, que são as empregadas domésticas, os motoristas de aplicativo, motoristas de ônibus, de metrô, os entregadores de comida por aplicativo. A gente tem percebido que essas pessoas estão morrendo muito, e elas estão se tornando estatísticas, números, coisas. Ninguém chora a morte dessas pessoas, mas essas pessoas, elas têm nome, elas têm o rosto, elas têm uma família, e infelizmente elas não têm o privilégio de ficar em casa. E quando tem esse privilégio, o Estado interrompe. A gente não pode esquecer do menino João Pedro, que ficou em casa e foi assassinado pelo Estado. Então, como pensar e como encontrar estratégias de estruturar e qualificar a saúde mental dessa população que não tem o privilégio de ficar em casa? Acredito que a melhor forma é através da informação. A questão toda é que muito da população que carece da informação não tem grandes recursos para obtê-la. Então, assim, o veículo não tem que ser somente, unicamente a internet.
É preciso que haja políticas públicas para isso. Haja promoções, haja eventos. É importante que haja psicólogos nas escolas, psicólogos nos postos de saúde, psicólogos dentro no CRAS, no CREAS, fazendo acompanhamento dessas famílias para que dê o subsídio de dignidade, promoção de saúde e bem-estar para essas pessoas. Porque facilita muito na territorialização desse contexto, facilita na leitura demográfica, porque aí você vai ter uma leitura muito mais aperfeiçoada e teoricamente, né, se entregaria um relatório muito mais eficiente nas mãos do gestor do município, ou do estado, ou da União, para que ele tome as devidas providências. Já que a gente não tem esse ideal, essa teoria sendo plenamente praticada, a gente tem que fazer trabalhos de voluntários, trabalhos sociais mesmo. Porque esse é o recurso. Essas pessoas são invisibilizadas muito pelo fato de um histórico de que as pessoas realmente não olham para elas. Elas percebem que não são reconhecidas, elas não são valorizadas e que elas saem, e nessa corrida que você introduziu muito bem a live, né? Essa corrida de você competir para ganhar, de você competir para ter, e uma vez tendo, você é alguém, ele sabe que nessa corrida ele parte de uma distância maior. Quem tem privilégios tem a linha de partida um pouco mais à frente. Então, esses fatores prejudicam drasticamente na saúde mental, como, por exemplo, a autoestima. E a autoestima aqui que eu falo não é somente por beleza. A beleza é o menor dos males nesse assunto. É questão de potencial. O indivíduo não acreditar no seu próprio potencial, não acreditar que consegue fazer. E a gente acha que a autoestima baixa é uma coisa simples, é uma coisa que não merece atenção, mas merece sim. Inclusive, a autoestima baixa e pessimismo frequentes são sintomas característicos da depressão. Porque você pode perceber que, vamos partir do ponto de vista cognitivo e comportamental. Inclusive neurológico também, que o cérebro funciona muito assim. Se toda cognição desperta uma sensação e um comportamento, você pode perceber que se o indivíduo que tem essa cognição, esse pensamento de eu sou invisível, eu não sou tão eficiente quanto, eu não consigo fazer igual a fulano e fulana, etc, etc. Qual a sensação que ele vai ter? Uma sensação de tristeza, de insuficiência, de desvantagem, de frustração. Qual o comportamento que ele vai ter? Muitos tentam, mas quando eles vão tentar e enfrentam barreiras do Estado, barreiras ideológicas como o próprio preconceito, muitos desses indivíduos recuam. E esse fato de recuar não é sinônimo de fraqueza, mas sim de quem tanto tentou, mas ainda assim continua invisibilizado. E isso alimenta e fomenta sintomas de quadros depressivos. As pessoas têm que olhar nessa situação mais no quesito da saúde mental e menos no quesito econômico em alguns momentos. Por quê? A economia é fundamental, a economia é importantíssima. Mas você, antes de ter uma nação rica, que seja mais igualitária no sentido econômico, você tem que ter saúde mental. Não adianta de nada você não ter saúde mental, porque aí você vai só replicar novamente as lógicas do capitalismo, que é totalmente inassertivo, disfuncional e que não se sustenta. Então, em outras palavras, esse indivíduo que está inserido num contexto de extrema desvantagem, de extremo preconceito e exclusão, ele tem essa autoestima baixa, ele tem ideações, né, cognições frequentemente pessimistas, não no geral, não quero dizer no geral, mas em assuntos específicos, e ele pode ter, devido a esses aspectos psicológicos, um comprometimento na sua saúde mental, tendo menos qualidade de vida que ele já tinha outrora. Perfeito. Enquanto você dizia sobre saúde mental, eu estava aqui refletindo sobre algumas literaturas e também sobre o que a imprensa tem mostrado, sobre o que tem sido dito a respeito desse contexto de pandemia. E eu percebo que essa baixa qualidade de vida, tanto no contexto social quanto a partir do ponto de vista psíquico,
vem muito do lugar da empatia, né? Eu comentei há pouco sobre a pseudo-estabilidade da classe média, aquele privilégio da servidão. É, boa parte do nosso país, ele não consegue olhar para o outro como igual. Logo, a gente subjuga e entrega direitos para uns e para outros não. Porque a gente ainda tem empregadas domésticas trabalhando todos os dias. A gente ainda tem entregadores de aplicativo todo dia na rua, exposto a todo tipo de vírus. E quem tem um pouco mais de condição no ponto de vista financeiro não se percebe responsável pela morte dessas pessoas. Porque a partir do momento que eu forço alguém a sair da casa dela, a tirar o direito dela, porque aqui eu falo de direito e não de privilégio. Eu estou tirando o direito de uma pessoa de ficar em casa para que essa pessoa me sirva como se eu não pudesse fazer isso sozinho, tendo em vista que a gente está passando por uma situação completamente excepcional, eu estou sendo corresponsável pela morte desse cidadão. Talvez não pela morte daquele cidadão propriamente dito, mas de alguém da família dele. Porque nem sempre a pessoa que ela contrai o vírus, ela morre, mas ela contamina outros e esses outros podem vir a óbito. Então, a grande questão é, na visão da psicologia social, em que momento a gente se perdeu enquanto sociedade, enquanto ser humanos, enquanto olhar para o outro e entender que nós somos pessoas iguais, embora estamos inseridos em contextos sociais diferentes, mas ainda assim somos iguais e precisamos de direitos iguais. E por que, que a gente não garante isso? No texto que eu li aqui no início da live, eu comentei que a gente coloca isso para a classe política, que os políticos precisam olhar para quem é mais pobre, precisa fazer política pública, precisa ter mais escola, precisa ter mais posto de saúde. E sim, precisa mesmo, ninguém discorda disso. Mas cada um de nós, enquanto cidadão, enquanto pessoa, a gente não olha e não traz para nós essa responsabilidade, principalmente nesse momento, em que a gente precisa de tanta responsabilidade com a gente mesmo e também com o outro. Então, Hélio, a pergunta que eu faço é essa. De acordo com a psicologia social, em que momento que a gente se perdeu enquanto humanidade sob o ponto de vista de olhar para o outro e entender que o outro merece as mesmas condições de saúde e sanidade mental quanto eu. Olha, Felipe, você tinha comentado sobre a questão de quando a gente se perdeu, né? Quando a gente perdeu o fio da meada. Eu fico me questionando se alguma vez a gente já se encontrou nesse sentido. Porque esse país começou de um jeito que está longe de ser o mais adequado. E ele se sucede da mesma forma, atenuadas algumas questões, mas ainda assim as barreiras são inúmeras e você sabe dizer isso melhor do que eu. Então, assim, eu não sei dizer se a gente já teve algum ponto onde a gente estava, nossa, realmente existe o outro. Porque num país extremamente racista, desigual, onde os naturais da terra, os nativos da terra, que são os índios, são dizimados e você tem pouquíssimas referências sadias sobre eles. Referências sadias eu me refiro a você chegar para alguém na rua e perguntar: você sabe a história indígena? Você sabe qual a razão deles estarem tão sumidos? Por que eles não têm participação ativa política no cenário nacional? Ainda que a cultura deles gire de uma forma diferente, mas eles estão dentro do país e têm uma forma de representatividade, eles têm que ter. Enfim, esse assunto é outro, mas é só para a gente explanar um pouco, para ter essa dimensão de: será que já tivemos algum momento com essa plena empatia? E aí eu faço menção a Débora Noal, que é uma psicóloga, é doutora em emergências e desastres. Logo no início do Covid, aqui no Brasil, ela apontou uma coisa interessantíssima, que era
ela trabalhou em países como Haiti, o Chile, quando teve aqueles desastres, né, terremotos e tal, e guerras lá no Oriente Médio, ela trabalhou lá também, e ela disse que aqueles países eles têm menos recursos tecnológicos, por exemplo, que o Brasil. Mas a capacidade de recuperação desses povos ela é tida como mais rápida do que a nossa. Por quê? Lá, quando o cerco aperta, eles conseguem funcionar melhor como unidade. O Brasil não. O exemplo perfeito aconteceu praticamente ontem. O Covid sendo inicialmente proliferado no nosso cenário, e você via pessoas que tinham um pouquinho mais de poder aquisitivo, um pouquinho mais de capital, é, é, comprando todo o material de higienização, seja higienização do lar, perdão, seja higienização pessoal. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como se comprar uma grande quantidade de álcool em gel fosse te deixar imune. Como se comprar todas as máscaras disponíveis fosse te deixar imune. Então, assim, eu tenho receio em dizer, lamento em dizer que eu não sei se a gente de fato já esteve conectado nesse sentido empático. A gente tem muitos episódios de empatia. Muitos, muitos. Tanto que a gente pode notar aí que cada vez mais você tem representatividades de diferentes minorias. E isso vem crescendo. Isso é um sinal de empatia, sinal de que essas pessoas estão conseguindo hastear suas bandeiras. E pessoas que são da maioria estão observando outras da minoria e percebendo seus privilégios, etc. Porém, falta muita coisa. Falta um caminho, assim, inefável, assim, que é difícil até mensurar esse caminho. Então, colocando em questão essa análise histórica do nosso país, esse comparativo que a Débora Noal fez, na experiência dela, né, enquanto doutora em emergências e desastres, falta no Brasil, sim, empatia, como você utilizou, e eu acrescento, falta esse altruísmo de perceber o outro como ser igual. E entender também que o outro é diferente de você no sentido subjetivo da coisa, mas no sentido de você manter a sua comunidade e você prezar pelo bem-estar coletivo, você tem sim que considerá-lo. E você se achar superior por você ter posses, por você morar num local diferenciado ou por qualquer outra característica socioeconômica, só vai aumentar ou fazer manutenção dessa distância. Consegui responder essa pergunta? Sim, como é muito falado no senso comum e popularmente, o que a gente chama de instinto, na visão da psicologia, a gente poderia considerar essas atitudes como uma espécie de instinto de sobrevivência, o fato de você ir lá e comprar o máximo de álcool em gel possível, embora a gente saiba que o álcool não vai deixar ninguém imune, mas naquele impacto da notícia recente de um perigo iminente que ninguém sabia até então até que ponto isso iria chegar. Na verdade, até hoje a gente não sabe aonde nós vamos chegar nessa condição em que estamos. A psicologia enxerga isso como algum tipo de instinto humano de sobrevivência? É correto afirmar isso ou não? Na verdade, não. Muitas pessoas usam equivocadamente a noção de instinto para legitimar uma série de barbaridades, né? Mas a questão do instinto é o seguinte: a nossa espécie, vamos chamar de instinto aquilo que a gente tem de inato, né? De inerente à nossa espécie. Nós temos o medo, a raiva, a ansiedade, o nojo, a alegria, a capacidade de amar. Isso tudo é o que a gente tem como instinto, que são os nossos ensejos naturais. O medo foi a emoção que acompanhou a compra excessiva de materiais de limpeza, tanto do lar quanto pessoal. Só que ele não é a razão maior. A razão maior é a cognição. A cognição, ou seja, o pensamento, a ideia, a lógica, ela é anterior ao instinto. Por quê? Para o seu cérebro seu cérebro colocar no seu corpo as respostas de medo, de ansiedade, por exemplo, ele tem que ter feito um processamento de informação antes. Qual o processamento de informação que se deu, muito provavelmente, na cabeça
dessas pessoas que fizeram esse ato totalmente inadequado? Bom, eu tenho grana, eu posso comprar uma série de materiais de limpeza. Quanto mais eu tiver, e se amanhã ou depois os mercados faltarem, eu já estou aqui garantido e não me importo com as outras pessoas. Essa é a ideia, esse é o raciocínio. E isso, e assim, nossa, sério, o indivíduo pensou isso tudo antes de comprar? Não, nosso cérebro é muito mais rápido, essa leitura é rapidíssima. Então, o indivíduo fez essa leitura, esse raciocínio, e você percebe que teve essa leitura de situação, foi um padrão, né, dentro de uma determinada classe social. E aí, essa leitura se deu, o medo foi ativado, que é sim uma ação instintiva, entre aspas, é sim uma ação inata e natural do ser humano, mas aí outra parte que a gente tem que colocar em xeque, o comportamento. Eu penso, eu sinto, eu me comporto. O pensamento e o comportamento, eles são aprendidos, o medo não é. Então, o instinto, ele não é motivo, não é razão, não legitima ações caracterizadas como barbárie. Então, esse comportamento mesquinho, esse comportamento de baixíssima autoestima, não, perdão, empatia, e de baixíssimo altruísmo, eu falo baixíssimo porque essa classe econômica, ela compartilhou entre si alguns medicamentos, alguns materiais de limpeza. Então, eles têm altruísmo entre si. Eles têm empatia entre si, né? Com as outras camadas não tem. Outras camadas sociais. Então, finalizando, esse comportamento foi aprendido, esse comportamento mesquinho, sabe? Aquilo é aprendido dentro do histórico de vida do indivíduo. Então, o instinto, entre aspas, não sustenta um comportamento desse nível. Perfeito, perfeito. Antes de iniciar as nossas perguntas, queria cumprimentar aqui e agradecer pela presença do Cairo, da Célia, que está online aqui, a Tainara, a Cida, Erivelto, Maitê. Tem muita gente boa aqui acompanhando nossa live, muita gente. Queria agradecer demais a presença de todos vocês. Estou vendo a Bárbara, o Ícaro aqui também online participando, a Nailane. Muito obrigado, Flaviane. Muito obrigado a todos vocês que estão participando. Marta, Jaciara. A presença de vocês aqui é muito importante, tá, gente? Muito obrigado pela participação. E a gente segue com a conversa porque a gente precisa falar sobre isso e a gente vai continuar falando mais, né? Abraço aí para o Rodrigo Freitas também. Gratidão por participar, tá, gente? Muito obrigado. Compartilhem com seus amigos, né? É um assunto importantíssimo. Lembrando que quem não conseguiu ver a live toda ou quem não vai conseguir ver tudo, vai estar disponibilizado no canal no YouTube, o nome do canal. A gente precisa falar sobre isso daqui a pouquinho, mais ou menos 1 hora após a live, ela já vai estar lá no YouTube. E, Hélio, continuando sobre as nossas questões aqui afetas à saúde mental da população em risco social, a gente precisa considerar o seguinte fato: o comportamento que nós temos enquanto pessoas, enquanto nação. Falo isso do ponto de vista sociológico, vem de toda uma construção. Se nós somos uma sociedade capitalista, individualista, se a gente pensa em reter recursos financeiros, nós aprendemos esse padrão de comportamento a partir de uma construção sócio-histórica, que nos impulsiona a nos comportar dessa maneira, né? A gente não é como é à toa, né? Já diziam os filósofos, né? O ser humano é fruto do meio. Então, nós somos frutos de um contexto muito maior e de uma história muito maior que vem antes de nós. Partindo desse ponto de vista, e agora linkando com a situação de pandemia, que foi uma situação que nós podemos considerar repentina. Quando se ouviu falar em pandemia em um novo vírus, né, que até então não sentia nenhum nome definido na China,
nós ficamos muito confortáveis, né? Ah, tá na China, tá tudo bem, né? A gente começou falando com ninguém solta a mão de ninguém e terminou com eles que lutem, né? Então a gente, os chineses que lutem com o vírus, tá na China, o problema é deles. De repente isso se espalhou pelo mundo e a gente começou a ficar mais preocupado, porque chegou até nós, né? E chegou um momento maior, que é o momento que estamos de desespero mundial, uma corrida pelas vacinas, é um momento que a gente não sabe quando isso vai parar, vários setores da economia totalmente paralisados. É importante aqui abrir um parêntese e destacar que pessoas mortas não movimentam a economia, por isso a importância de quem pode ficar em casa. E pegando o gancho aí do que a gente falou no último bloco sobre a empatia, você acredita que pós-pandemia nós estaremos em um mundo melhor, em um mundo mais empático, em um mundo que as pessoas serão mais solidárias? Haja vista que o coronavírus é algo novo, é algo que não foi construído ao longo dos anos. Nós não criamos esse padrão de comportamento ao longo do tempo. A última grande pandemia que o mundo enfrentou já tem pouco mais de um século, que foi a gripe espanhola. Então a gente, nossa geração, ela não se preparou para se comportar durante uma pandemia. Então, ela não construiu os padrões de comportamento da forma que nós construímos o padrão de comportamento capitalista e egoísta, egocêntrico, centralizado. Você acredita que pós-pandemia nós estaremos em um mundo melhor? Nós aprenderíamos a ser assim em tão pouco tempo? Como que você enxerga isso? Olha, não sei dizer se estaríamos num mundo melhor, mas imagino que a gente vai estar num mundo mais consciente. Porque, assim, o que eu quero dizer? Tem diferença. Uma coisa é você ter conhecimento do que você tem que fazer, do que acontece. Outra coisa é você fazer algo eficiente, algo adequado em razão disso. Então, exemplo, para pegar o presente, sabe-se que nós temos um vírus de alta letalidade e que se propaga muito fácil. Tem muita gente que não faz o mínimo para se cuidar. E eles têm um conhecimento, sabe? Eles têm um conhecimento, eles sabem o quadro de sintomas que já foi N vezes falado, eles sabem o mínimo de pré-requisitos que se tem que ter para se prevenir minimamente, né? Então, assim, o indivíduo tem conhecimento, mas o comportamento dele não é compatível com aquele conhecimento, sabe? Então, assim, e aqui eu destaco os homens, né? Essa é uma pesquisa internacional, que eu não me recordo em qual país que foi, mostrou que os homens têm maior tendência de questionar a OMS, de questionar suas autoridades de saúde de seus países. E, dessa forma, desacreditar na letalidade da situação na qual estamos inseridos e, por conseguinte, não utilizar os EPIs. Isso mostra como há, dentro da educação masculina, uma ignorância e uma arrogância latente. Então, isso tem que ser pontuado também. Pontuado isso, é interessante a gente pontuar também a importância da saúde mental. O Brasil, ele era o país com o maior índice de depressão na América Latina e um dos maiores em termos de ansiedade. Segundo a OMS, outro ponto a ser destacado, a OMS afirmou já que, devido à pandemia, os índices de suicídio vão crescer vertiginosamente. Então, a gente tem conhecimento, a gente tem informação, temos prognósticos, mas o que vai dizer se o mundo vai ser melhor ou não vai ser a conduta. Enquanto continuarmos educando mal os homens no quesito saúde, enquanto continuarmos subestimando a importância da saúde mental, enquanto continuarmos alimentando tabus acerca do suicídio, acerca do sentido da vida, enquanto continuarmos enxergando o outro como adversário numa corrida para obter coisas, porque eu tenho, como você disse do motorista, né? Eu tenho um motorista e você não. Enquanto continuarmos com isso, muito provavelmente a coisa não vai mudar. Sobretudo que, quando o indivíduo está ameaçado,
se sobressai as suas razões maiores, os seus motivos maiores. Então, o indivíduo em perigo, ele pensa primeiramente naquilo que é a sua crença central. Exemplo, a gente falou da compra de álcool em gel, máscara, etc. O que o cara pensava, o que o cara prezava mais? Não era pelo coletivo. Ele nunca pensou em, tipo, vou comprar vários e distribuir para quem é carente. Eu tiro a minha parte, que é necessário para mim, para minha família, e distribuo para quem é carente. Em momento algum. Percebe? Então, o prognóstico que eu vejo é: teremos sim mais conhecimento. Tanto que pesquisas que já apontam o prognóstico que doenças, psicopatologias vão afastar do trabalho mais do que patologias físicas. Então, nós temos diversos indicativos de que a situação vai se agravar em alguns aspectos, vai atenuar em outros, mas se o mundo vai ser melhor ou não, só o ser humano utilizando esse conhecimento que ele vai adquirir a favor de uma conduta em prol do bem-estar coletivo. Perfeito. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: três coisas salvariam o Brasil: interpretação de texto, terapia e consciência de classe. Porque a gente vive nessa situação, grande parte dela devido à nossa falta de consciência de classe, e aqui eu gostaria de destacar de quando a gente fala de elite, a gente não fala daquele pequeno comerciante, do dono da mercearia do bairro. Não é isso. A gente está falando de grandes potências financeiras, de grandes multinacionais, dos banqueiros. Eles são os donos do poder, os donos do dinheiro. Eles concentram 90% da riqueza do país, né? É importante a gente pontuar isso e entender que nós estamos, a grande maioria, no mesmo barco. Já dizia Marx, né? Classe trabalhadora, univos. E essa é a grande pedra de toque aqui que a gente precisa trazer para conscientizar as pessoas que nos assistem e quem ainda vai nos assistir sobre essa questão de que a gente está todo mundo no mesmo barco, o capitalismo ele continua sendo o nosso algoz e a gente não pode romantizar isso. O capitalismo ele tem várias facetas, tanto que ele trouxe... outro dia eu comentava sobre a questão do Uber, que é uma grande invenção do capitalismo, né? Porque o Uber diz para o motorista que ele é empresário e que ele é dono do próprio negócio dele, que ele pode trabalhar no momento que ele quiser. Aquele motorista não tem a carteira dele assinada. O carro é dele, a gasolina quem paga também é ele. Ele não pode escolher não trabalhar. Por mais que a Uber diga que ele pode trabalhar no período que ele quiser, se a Uber quiser que ele trabalhe à noite, o que ela vai fazer? Diminuir a porcentagem dele das corridas do dia, vai forçar ele a trabalhar à noite. Aí o capitalismo trouxe essa sensação para o motorista de que ele é empresário e para a classe média trouxe a sensação de que ela pode ter um motorista, porque talvez você que nos assiste, que acredita que é classe média, não tenha condições de pagar um motorista, assinar a carteira de trabalho dele e garantir a ele todos os direitos que as legislações trabalhistas impõem. Então você acha que tem um motorista, o motorista acha que é um empresário. Veja que curioso, veja como o capitalismo é cruel. Recentemente a gente viu a situação do Tami, né, que fez um comercial para a Natura com a família dele, com o filho dele, e foi alvo de muitas críticas. A gente tem sim que apoiar o Tami Miranda, não basta ser pai, tem que participar, não importa o gênero, tem que estar ali, tem que participar mesmo. E o que a propaganda fez foi mostrar uma família que tem um pai presente. Mas olha o que o capitalismo faz e por que a gente não pode desconsiderar essas questões, tampouco romantizar o capitalismo ou esquecer que o capitalismo é o nosso algoz. Porque a Natura, quando convidou o Tami para fazer essa propaganda, ela sabia que ia gerar polêmica. Logo, ia gerar lucro.
no dia seguinte ao lançamento da campanha, as ações da Natura cresceram de forma astronômica na Bolsa de Valores. Ou seja, o capitalismo agora ele está se aproveitando das questões sociais, ele está se aproveitando das nossas questões, das questões pelas quais a gente luta e a gente acredita e a gente espera que o mundo seja melhor a partir disso para lucrar. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência para que a gente consiga separar essas coisas e analisá-las de forma crítica. E, infelizmente, a gente está chegando ao finalzinho da nossa live, temos 5 minutinhos, e eu queria deixar esse espaço, Hélio, para você concluir, né? Falar sobre o seu trabalho. Teve uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos assistindo, se você atende online, como é que funciona o seu trabalho enquanto profissional. Fica à vontade, o momento é seu. Eu só queria destacar uma fala da Flaviane Lopes, perdão. Ela tinha perguntado se não há luto porque preferimos não pensar na morte. Sim, o ato de não pensar nela faz com que o indivíduo não se conecte com as suas sensações, o que torna uma pendência, né? Isso vai ficar latente no indivíduo. E quando fica latente, não está resolvido. Não quer dizer que o indivíduo vai deixar de sentir falta do ente querido, mas sim que ele vai entender que teve uma partida e que a partir desse momento em que não se tem mais aquela presença, a vida pode continuar de modos alternativos. Não é ignorar a dor, mas sim superá-la, ressignificá-la e tomar um caminho de autonomia. Porque se o indivíduo não consegue se desvencilhar de uma dor, se não consegue se desvencilhar de uma perda, ele fica subjugado por ela e, portanto, dependente dela. Perguntaram se eu atendo online, né? Sim, foi o Cairo, né? Isso. Cairo, eu faço atendimento online, sim, pelo Skype e pelo WhatsApp, que são redes sociais criptografadas e, portanto, mais seguras. São indicadas pelo Conselho Federal de Psicologia e a minha abordagem, a minha prática é baseada na terapia cognitivo-comportamental, alguns preceitos também da psicologia comportamental, que são vertentes com algumas semelhanças, mas na teoria, na prática, existem princípios que fazem haver algumas divergências. Então, eu bebo também da fonte da comportamental quando compete uma demanda de maior cunho de conduta, de reparação de conduta. Será que temos mais perguntas? Não acredito que sejam só essas. No mais, agradecer ao pessoal que nos acompanhou aí, o Ícaro, que está parabenizando, o Wilbert, o Rodrigo, o Cairo. Muito obrigado, gente. O Instagram já está avisando aqui que falta pouquinho para terminar a nossa live. E eu queria agradecer muito, 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 Hélio, a você pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, foram impecáveis. Eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou aqui gostou muito. Quero agradecer a todo mundo que fez parte da construção disso, né? Queria, inclusive, agradecer o trabalho da RK Marketing Digital, que cuida das nossas artes gráficas. Agradecer o pessoal da Luz, o pessoal da Ima, todo mundo, toda a equipe. Existe muita gente por trás disso, muita gente fazendo isso acontecer. E muita gratidão a todos vocês que nos acompanham. E a gente vai continuar falando sobre isso e sobre muitas outras coisas. O mundo do trabalho mudou e a gente vai falar amanhã sobre as novas medidas provisórias editadas pelo governo e o mundo do trabalho pós-Covid com Karina Show, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Você não pode perder. A Karina é uma pessoa incrível, com mais de 20 anos de experiência, falando de mercado de trabalho. Então, ela vai trazer esclarecimentos importantíssimos. Eu sei que a questão das medidas provisórias aí tem trazido muitas dúvidas a muitas pessoas e a gente vai esclarecer tudo isso com a Karina amanhã. Inclusive, você já pode deixar a sua pergunta. Um grande abraço e até a nossa próxima live. Muito obrigado a todos
todos vocês que participaram. Boa noite, Hélio. Tchau, tchau.